Salve, salve pessoal, beleza? Eu sou o Murilo, aqui do Quilombocotô, da freguesia de Campinas, São Paulo. Trocar uma ideia com vocês aí sobre a Grande Zimbábue. Acho que muitos talvez não conheçam. A Grande Zimbábue é a capital do Reino de Zimbábue, que ficava no sul da África. A Grande Zimbábue era uma cidade impressionante, cara, uma cidade incrível. Pesquise para vocês verem as fotos de lá, é muito bonito mesmo. A Zimbábue, para quem não sabe, né, porque o reino de Zimbábue, onde ficava a capital Zimbábue, foi habitado pelo povo Shona, que falava a língua Banto. E na língua Banto, Zimbábue significa, ah, vamos dizer, é tipo casas, muros, prédios de pedra, né? Construções de pedra. E então os Zimbábue, vocês já imaginavam como era, né? A cidade de Zimbábue era uma cidade cercada por um muro muito grande, feito de pedras, sobreposições de pedras sem argamassa, inclusive. É muito bonito e a cidade inteira era construída dessa forma. Então você tinha arranha-céus, você tinha as casas dentro da cidade, ah, construídas dessa maneira. E, cara, é um monumento muito bonito, inclusive, o início de Zimbábue, né, foi de 1100 a.C. até 1550, mais ou menos, né, depois de Cristo. Mas está a cidade, né, a Grande Zimbábue, como era chamada, está em pé até hoje, né? Não, obviamente não da forma exata como era na sua durante a sua trajetória, mas ainda tem lá várias ruínas, vários muros em pé. Inclusive a Unesco tombou lá, enfim, aquela virou patrimônio, né, da Unesco. Mas enfim, a grande cidade de Zimbábue, ela é ela era realmente impressionante, mostrava todo o nosso conhecimento sobre arquitetura, sobre engenharia e como nós construímos civilizações tão grandes, tão bonitas, né, nos reinos antigos africanos. Um fato curioso sobre Zimbábue que eu queria trazer aqui, que faz a gente refletir também sobre todo o resto da história, era que alguns historiadores europeus, né, racistas e espertos como são, né, diziam que a cidade de Zimbábue, ela não era de origem africana, né, ela era de origem grega, né, que foram os gregos antigos que construíram a cidade de Zimbábue. Como o racismo em si no geral, isso não tem sentido nenhum, não tem embasamento histórico nenhum. Inclusive foi desmentido até por outros historiadores, uma historiadora francesa lá, ela mesma disse que é uma história que não tinha nem pé nem cabeça. Mas é como racismo, né? Ele não tem sentido, né? Não tem uma lógica. Né? Mas eles tentaram empurrar que a cidade não foi criado por africanos, foi criado por gregos, né, por povos arianos e tudo mais, né? Assim como como eles fazem, né, com as pirâmides do Egito, né? Foram alienígenas que criaram, né? Foram outros povos que foram para a África, para Kemet e aí construíram as pirâmides. Eles sempre fazem isso quando eles veem alguma construção, alguma civilização, algum feito africano que enche os olhos deles, né? Obviamente eles não vão assumir que foram povos africanos, né? Não, não, como assim? Ou foram eles que fizeram, foram alienígenas, né? É bem bizarro isso. Ah, mas aí dá pra gente imaginar também, né? Que é uma linha que nós temos que pensar. Quantas vezes eles não fizeram isso, né? Quantos feitos, quantas realizações, quantas descobertas ah, os europeus não roubaram dos povos africanos, né? Principalmente pós-colonizações, quando eles invadiram os reinos africanos e tomaram tudo. Imagina o conhecimento que não estava lá, as descobertas, os feitos que eles não tomaram para si, né? A Zimbábue e as pirâmides de Egito são só pequenos exemplos de como eles tentam distorcer a história para trazer para o lado deles, né? Para engrandecer o povo deles e diminuir o nosso, né? Para dizer que as grandes descobertas, as grandes invenções foram feitas por brancos, né? Eles são os povos inteligentes, civilizados, né? E quantas vezes eles não fizeram isso, né? Quantas vezes eles não roubaram de nós? Então é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque eles arrogam para si as grandes descobertas. Eles têm os melhores matemáticos, os melhores físicos, os melhores biólogos, mas na verdade, quando você estuda,
você percebe que é na verdade tudo roubado. Até a religião deles foi clonada, né? É um Frankenstein das religiões, misturando o judaísmo, inclusive com os símbolos das religiões de Kemet. Então, quando você estuda história por uma perspectiva preta, por um olhar preto, você tem que ter o dobro de cuidado com os historiadores que você lê, com as fontes que você pesquisa, porque a grande maioria delas é completamente enviesada e é baseada em historiadores brancos racistas que fizeram esse papel de apagar a história preta e de roubar a história preta e trazer para o lado branco. Então, essa história de Zimbábue, né, de não ter sido construída por africanos, e sim por gregos, foi uma história que não pegou, né? Hoje virou uma lenda urbana mesmo. Mas e as outras que pegaram, né? Fica a reflexão para nós. Por isso que é muito importante nós estudarmos história e nós criarmos os historiadores pretos que olham a história pela visão preta, sem distorcer ela, basicamente, né? Essa é a visão preta da história. Se não distorcer ela, já é uma visão preta da história. Porque nós precisamos criar as nossas fontes e os nossos historiadores, porque se nós deixarmos a história na mão do branco, ele vai fazer com ela o que ele quiser. Fica a reflexão.